Fala, meus alunos! Curso de Engenharia Elétrica, IFBA, Campus Paulo Afonso, turma do segundo período. Então, gente, eu resolvi gravar aquele momento lindo que nós tivemos na sexta-feira após receber uma continuação de desfecho de aula da professora Andréia, né? Que saiu da sala, deixou lá um probleminha no quadro, de outra disciplina, é bem verdade, que vocês fazem, cálculo 2. E, curiosamente, ela disse: perguntem a Antônio Márcio como finalizar tal integração, uma vez que por hora eu não consegui, né? Ela teria dito isso. Então vocês me passaram a questão, eu peguei ela em sala e resolvi para vocês, com muita alegria. E eu gostei tanto, tá, do exercício, eu achei de fato um tanto interessante quando a gente chega num limite específico nessa integração imprópria, que resolvi gravar, colocar no meu canal e quero todo mundo curtindo, compartilhando. Deixe os comentários também, ok? Então vamos lá. É uma questão bem tranquila inicialmente, tá? Quando você vai desenvolver uma integração imprópria com limite inferior em menos infinito, superior em zero nesta integral, de uma função que é x vezes e elevado a x. Tranquilo. Aqui você integra usando integração por partes, coisa que vocês já tinham feito, né? E o grande desafio que a professora Andréia não finalizou e deixou para que eu recebesse tal momento e finalizasse para vocês era um limite que vai aparecer aqui, né? Que é um limite indeterminado. E usar L'Hospital ou L'Hopital para tal limite é interessante, mas existe uma técnica antes disso que você pode utilizar, como a gente fez em sala, aplicando ln, já que tem o e, beleza. Ou como eu vou fazer aqui para vocês, um caminho ainda mais elegante que eu encontrei de resolução, que seria você fazer uma troca de variável, conseguir ter uma fração com variável no numerador e no denominador, e então aplicar L'Hospital ou L'Hopital, beleza? E fica lindo e sai fácil aqui a resolução. Então, primeiramente, né, você vai desenvolver este integrando, você vai integrar aqui primeiramente. Lembre que seu limite inferior aqui, menos infinito, nessa integral, e superior, zero. Uma vez que você integre, vai aplicar de fato os limites. Lembre que para o limite inferior, menos infinito, na integração imprópria, nós teremos que usar o conceito de cálculo para isso, que é usar um limite aí com respeito a este limite inferior, um cálculo de limite mesmo. Beleza? Então, como vocês já tinham feito a integração aqui dessa função, que é a derivada de alguém, x vezes e elevado a x, por partes se resolve facinho, lembra uma integração aqui clássica, que se resolve por integração por partes. Então, vou prosseguir aqui com o cálculo até o ponto crucial do desafio desta resolução. Então, daqui você saía facilmente com o resultado da integral, colocando um limite para o cálculo da resposta final dessa integral, que é imprópria, que tem limites. É uma integral definida, mas do tipo imprópria, porque um dos limites é menos infinito. Então, você saía com esta escrita. Uma vez que integrou x vezes e elevado a x, achou este resultado lindo aqui que eu estou escrevendo, ó. Top, beleza? E envolvendo esta primitiva, coloque lá um colchetes, a fim de definir os seus limites de integração, ok? E aí, lembre, os seus limites de integração agora ficam em qual formato? Seguindo a teoria para o cálculo de uma integral imprópria. Inferior, você vai chamar de azinho, porque você colocou um limite na resposta da integral em que o seu azinho aqui definido está tendendo ao menos infinito. E se ele está cumprindo este papel, os limites de integração agora ficam como de azinho até zero, tá? Seu limite inferior, que é azinho, que está tendendo para menos infinito. Aqui você tem um comportamento análogo aos limites de integração numa integral definida, e você não poderia já colocar o infinito, né? Porque lembre que infinito não é número, é um comportamento em termos de uma variável que está ali tendendo sem parar para um dos infinitos, positivo ou negativo, beleza? E aí você substitui agora os limites de integração numa boa, vai ficar com o seu limite de A tendendo para menos infinito, colocou o zero, você vai ficar colchetes,
Lembre da definição aqui, quando você coloca os limites de integração, essa parte é bem tranquila. Então, vai ficar com e elevado a 0, 0 menos 1. Fechou esse pacote, feche este pacote, colocando o limite superior de integração. Agora vem o menos. Abra um outro pacote, tá? Importante vocês manterem esse agrupador aí com parênteses para separar cada inserção dos limites de integração. E depois o jogo de sinal bonitinho que vocês fazem, tá? E aí ficaria com e elevado a e a menos 1 deste lado. Fechou colchetes. Bora baixar um pouquinho. E aí, ó, saiu com o limite de a tendendo a menos infinito. Este primeiro pacote aqui, e elevado a 0, 1. Aí 0 menos 1, o próprio menos 1. Vai ficar apenas com menos 1. Delicioso. Depois, vai ficar com menos e elevado a vezes a, já distribuindo ali também outro parênteses. E elevado a menos 1, menos e elevado a, com menos à frente, então, mais e elevado a. Então, você ficou com um limite. Olha o que aconteceu aqui. Você já aplicou os limites de integração usando o valor parâmetro azinho, já que você não vai colocar logo infinito de cara, já que é uma tendência, não é um número. Infinito não é um número, tá? E aí, usando como se calcula o conceito, a definição de como se calcula a integral imprópria, nesses termos, que sai de menos infinito até zero, menos infinito até um número real específico, lá é em torno do seu eixo x, já que o domínio da função aqui é x, tá? Está representada pela letra x. Pronto, fiquei com esse limite para calcular. E aí é bem tranquilo, né? Inicialmente é bem tranquilo, porque você vê logo de cara que duas das parcelas aqui, ó, tem o cálculo de limite muito facilitado, né? Observa que aqui eu terei um limite de uma constante, deliciosamente, em menos 1. E quando fizer um limite com e elevado a, uma vez que seu a tende a menos infinito, já substituindo agora no final o seu menos infinito em azinho, você vai ver que esse e elevado a menos infinito vai terminar como zero. Tá? Vai ficar 1 sobre e elevado a infinito, e 1 sobre infinito vai zerar. Aí o seu grande desafio, que de fato foi o que a Andrea deixou, dizendo, ó, não terminei aqui, deixa o professor que vai entrar terminar para vocês, que eu não consegui. Aí eu cheguei, peguei o problema em sala e resolvi, foi muito empolgante, né? De fato, o grande desafio está na integração deste termo aqui no meio. Indeterminação, né? Como é que eu vou sair disso? Aí vocês viram em sala como a gente fez, usando a aplicação de ln, por fora do limite, aí joga o ln para dentro, consegue simplificar e chega na resposta. E depois fiquei pensando numa forma mais rápida, sem ter que usar esse recurso para a gente resolver. E achei, gente, por meio da troca de variável, você consegue resolver mais rapidamente, resolvendo um limite determinado por troca de variável neste limite. Beleza? Então aqui rapidinho, ó, só usando os conceitos de limite de uma soma dos limites, tá? Para você já enxugar aqui os seus limites e sair com aquele que é o desafiador, tá? Então o limite aqui menos 1, vai sair lá o menos 1, você vai ficar com menos, tirando essa constante aí aplicada a e elevado a vezes a, o menos 1, então menos aqui fora do limite, nosso a tendendo a menos infinito. Então e elevado a vezes a, delicioso, mas quando você aplicar limite aqui no último carinha, fica e elevado a menos infinito. Então você ficaria com 1 sobre e elevado a infinito. Lembre que teria o menos infinito em cima, tá usando propriedade de potenciação, o modo de tornar o expoente positivo, e fica com 1 sobre e elevado a infinito. Lembre que e é um número positivo, tá? Elevado a infinito, esse cara não vai parar de crescer, então vai ficar 1 sobre infinito. Deixa eu puxar aqui um rascunho para vocês, ó, para lembrar, tá? Esse cara aqui vai terminar como 1 sobre infinito. Lembre que, mostrando que essa fração ela cresce por baixo infinitamente, o que faz com que o resultado dela tenda para zero, né? Aí você escreve assim, lembrando que essa igualdade é no sentido de tender, está tendendo. 1 dividido por alguém que cresce, 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 1 trilhão, 1 nonalhão, 1 Google, ou 1 sobre o Googleplex. Conhecem Google, Googleplex? Pesquisem sobre isso. Lindo. Eu vou estar cada vez mais se aproximando de zero, tá? Então, bora continuar. Você aqui já está bem próximo de finalizar. Voltando para o piloto azul, ó. Então, ficou com menos 1. Esse cara zerou, você vai ficar apenas com menos 1 menos limite de a tendendo a menos infinito.
de e elevado a vezes a. Pronto. Até aqui, penso todo mundo tinha entendido quando a professora fez para vocês, né? E quando eu peguei para resolver, também viram os mecanismos de raciocínio que eu utilizei, a técnica, beleza? E incrível, gente. Achei uma maneira muito mais rápida do que a que eu mostrei primeiramente para vocês. E quero aqui apreciar convosco e deixar eternizado no meu canal no YouTube. Primeiro perceba, tá? Vou puxar aqui o piloto roxo. Ó. Se a gente for resolver esse limite neste momento, para finalizar a nossa integral imprópria, se formos resolvê-lo aqui, o que vai acontecer? Você vai ter o e elevado a menos infinito, que multiplica menos infinito. Aí você teria 1 sobre e elevado a infinito vezes menos infinito. E aí o que ocorre? 1 sobre e elevado a infinito, isso aqui vai dar zero. A gente viu antes. E ficaria o zero multiplicado por menos infinito. Só que o que é zero multiplicado por infinito, positivo ou negativo? Isso é uma indeterminação. Isso é uma indeterminação. Lembre que essa é uma das indeterminações envolvendo infinito. Tem infinito sobre infinito, tem zero vezes infinito, 1 elevado a infinito, infinito menos infinito, indeterminação. Porque você fica naquela questão. Ora, se eu multiplico o zero por uma tendência que não para de decrescer, já que está negativo, para menos infinito, eu zeraria tudo? Você fica com esse pensamento, primeiramente. Mas, por outro lado, se é menos infinito e não para de decrescer, então, como é que dá para zerar tudo se eu estou indo para menos infinito e não para de decrescer? Então, você fica com uma situação aí paradoxal, ok? Daí, a indeterminação. Beleza? Pronto. Como é que você sai desta indeterminação? Olhe que técnica top que eu encontrei aqui também e que simplifica o que fizemos em sala quando a gente aplicou LN aí com respeito a essa igualdade para cair com esse azinho no expoente de E, beleza? Vou aqui pro lado e observa comigo, ó, no nosso rascunho. Vou pegar a cor preta aqui, ó. E veja que top essa troca de variável que eu vou fazer aqui. Primeiro, qual a estratégia? Eu vou trocar o cara que é o elemento tendendo a menos infinito por outra variável. Trocar a variável no limite é fazer isso. Você olha para quem está tendendo para um certo valor, ou mesmo para mais ou menos infinito, você troca ele por outra variável a fim de que a sua função que recebeu o limite, ela fique com a nova cara e que seja equivalente à anterior. E que facilite seus cálculos, essa é a ideia. Assim como você troca a variável para fazer substituição numa integral e integrar por substituição. Beleza? E aí note, se é indeterminação, uma saída, já que vocês estão em integral e já viram derivadas, é usar o famoso L'Hopital. Tá? Alguns autores escrevem assim, como eu estou escrevendo para vocês. Observe aí na tela. Ou alguns autores também vão escrever hospital mesmo, tá? O cara aí que desenvolveu o método. Agora perceba, você não precisa pronunciar hospital não, tá? Você fala l'hospital, l'hospital ou l'hopital, l'hopital, como eu falei em sala até para vocês. Então, a estratégia é você trocar a variável naquele cara que tende para um certo valor no seu limite, simplificando a escrita no seu elemento que está sendo resultado da aplicação de um limite para cair em L'Hopital. Beleza? E aí, veja, a maneira de você sair de uma indeterminação com respeito a L'Hopital é quando você tem uma fração. Esta fração identifica uma função racional que tem domínio, isto é, o valor de tendência no limite aparecendo também por baixo no denominador. E aí você deriva em cima, deriva embaixo e calcula um limite que é equivalente ao anterior. Se você derivar em cima, independentemente da derivação que você fez no denominador, embaixo na fração. Então, minha troca de variável, olha a estratégia. Em cima de A, ela deveria ser de modo que o meu E elevado a vezes A passe a ser uma fração. E como é que ele poderia passar a ser uma fração? Muito rapidamente, pense comigo, se esse Azinho aqui em cima fosse uma variável negativa. Porque aí eu uso propriedade de potenciação e consigo baixar esse E para um denominador. Então, olhe que lindo isso agora que eu vou escrever para vocês. Ó. Pegue, por exemplo, o seu lindo A e chame ele, por exemplo, de um menos Y. Você vai conseguir deixar o expoente desse E com um termo negativo.
Você fez a troca de variável e vai escrever um limite equivalente. Ora, se seu limite está com A tendendo a menos infinito, se eu vou chamar Azinho agora de menos Y, então fico com meu menos Y, tendendo para menos infinito. Por propriedade operatória com tendência de um valor para um outro valor, de uma variável para um outro valor, se ambas estão negativas, menos y, aqui está tendendo para menos infinito, porque eu chamei Azinho de menos y. Isso é o mesmo escrever que y tende a mais infinito. Olha que top, porque você pode multiplicar os dois lados da tendência por menos 1, tá? Y vezes menos 1, o próprio y, e faço o mesmo dos dois lados da tendência, isto é, dizer que menos y tende a menos infinito é o mesmo que dizer que y está tendendo para mais infinito. Tem que lembrar disso aqui quando troca a variável e tem aí negativo em ambos os lados da tendência. Você pode simplificar a sua escrita deixando dessa maneira. Olha que lindo isso, tá? Então vão pegando aqui esses encaminhamentos numa técnica de cálculo de limite por troca de variável para poder cair em L'Hopital, beleza? E veja o que acontece então. Ó. Olha o que ocorreu. Você conseguirá ter a função que está recebendo o limite aqui como uma fração. Essa foi a estratégia. Se eu conseguir escrever como uma fração que tem um Azinho, que é o cara usado aqui na tendência no meu limite, portanto ele está simulando a minha variável aqui. Se ele vier por baixo numa fração, L'Hopital retira a indeterminação. Claro que aqui já teria uma fração, denominador 1, né? Como a gente fez em sala, e a gente fica com um caminho um pouco maior para trabalhar L'Hopital com denominador 1, e complica muito porque derivar a constante vai zerar embaixo, então seria a divisão por zero, sem ter aplicado o limite, e vai criar uma situação absurda, não vai ter como. Então, a gente foi por LN, né, para simplificar nosso termo aqui, que recebeu o limite, e ajudou e resolveu. Mas por esse caminho, você enxuga mais ainda, trocando variável. Eu queria mostrar para vocês, tá? Aí vê o que acontece, como vai ficar meu limite, tá? Você já observou a troca de variável que fez. Você percebeu, então, aqui no rascunho, vou colocar para vocês verem, ó, seu limite ele ficaria assim, ó. E, inclusive, daqui a pouco, vou trazer o rascunho para o ponto de resolução e a gente finaliza. Vou ficar com y tendendo para mais infinito. E aí, meu e fica elevado a quem? Quem era o a? Você chamou de menos y. Então, aqui, ó, menos y. Que multiplica a de novo. Mas quem você chamou de a? Menos y. Ou seja, você reescreveu o mesmo limite que você tinha, agora trocando variável. Calcular o limite com y tendendo a mais infinito de e elevado a menos y vezes menos y é totalmente equivalente ao limite que você estava aqui calculando e que cai numa indeterminação. E aí, note, você conseguiu ter um cenário totalmente propício para usar L'Hopital e sair da indeterminação. Então, veja, sua estratégia ao trocar a variável é em cima da variável que está tendendo para alguém. Veja, o cara que tende no limite é a sua variável ali. Está simulando a sua variável ali, no caso aqui em questão. E quando você troca a variável ali e reescreve seu limitando com essa troca de variável de forma totalmente clara, objetiva e coerente com a troca de variável, você achou um limite que é o mesmo. Só trocou variável. Beleza? E olha o que aconteceu. Por que a gente fez essa troca? Olha o que acontece agora. Qual foi a sua estratégia? Tornar o expoente do e negativo, porque aí, ó, como fica o seu limite, ó? Observa comigo. Olha que top isso. Eu estava pensando ontem, antes de dormir, e notei essa possibilidade nas minhas pesquisas e tudo mais para vocês. Aqui você ficaria com menos y dividido por e elevado a y. Você reescreveu o produto e elevado a menos y vezes menos y usando a propriedade de potência, né? No e elevado a menos y. E aí, que bonitão, como ficou? E aqui você usa L'Hopital numa boa. Derivou em cima, independentemente da derivada embaixo. O que é que vai sair aqui, pessoal? Vai sair aqui lindamente menos 1 em cima. Já eliminou a indeterminação. E embaixo vai ficar o próprio e elevado a y. A derivada do e elevado a um único termo variável aqui é ele mesmo. Lembra da derivada lá do e. Então, olha que top. Você voltou aqui comigo, ó. Piloto azul, ó. Ficou com menos 1. Menos o limite de y indo para mais infinito de menos y sobre e elevado a y.
E o que vai acontecer aqui? Desça mais um pouquinho, ó, que top mais ainda. Igual menos 1. Aplicando L'Hopital, você sai com o limite. Y tendendo a mais infinito. Derivou em cima, menos 1. Derivou embaixo, ele mesmo. E aí, gente, o que vai acontecer? Saiu da indeterminação, então se for com menos 1, menos, ao aplicar o limite aqui agora, ó, infinito lá em y, vai ficar menos 1, colocar entre parênteses, porque tem o menos fora do limite aqui antes, tá? Então fica aqui o menos 1 sobre e elevado a infinito positivo, igual menos 1, aqui menos com menos vai ficar com mais, e esse 1 positivo sobre e elevado a infinito é positivo. Uma potência cuja base é um valor positivo elevado a infinito positivo, isso vai continuar sendo infinito, porque não parou de crescer, né? Uma potência que tem expoente que não para de crescer e a base é positiva, a resposta é cada vez maior, cada vez maior. Então ficaria com o 1 de cima sobre infinito, que vai para zero. E aí você terminou com menos 1. Isso quer dizer que a integral de menos infinito para zero de x vezes e elevado a x dx dá menos 1. Seguindo esse caminho, a gente viu uma pequena diferença do que a gente fez em sala com ln. E aqui, neste caso, a resposta dando menos 1. Olha que top! Entendeu? E olha que simplificação muito maior podemos fazer do que a que eu fiz em sala. Mas o que eu fiz em sala ficou ótimo. No entanto, troca de variável ainda é mais rápido do que você sair aplicando ln no seu limite por fora, jogando para dentro e simplificando, tá? Aqui mostrando mais um caminho para vocês, e nesse caso dando menos 1. Ou seja, essa integral termina com resposta menos 1. Então, até aqui, tudo que vocês ouviram, viram, pode voltar o vídeo, veja assista várias vezes, veja que lindo esta técnica de integração. Vale aqui uma palhinha para vocês, ó, um reforço. Se você está num limite indeterminado e tem e elevado a alguém, pense em trocar a variável em cima desse cara que é o expoente de e, que inclusive é usado na sua tendência do limite. Troque essa variável para uma variável negativa. Ache o limite equivalente e aí você vai ter uma fração que tem variável por baixo, o que vai fazer você sair da indeterminação por L'Hopital. Não se esqueça também que quando você aplica L'Hopital, aplicamos daqui para baixo, observe, ó, você deriva o numerador, põe resposta. Deriva denominador, põe resposta. Deriva independentemente as parcelas numerador e denominador e prossegue com o seu limite, usando o famoso L'Hopital. Beleza, pessoal? E aí, para finalizar, ó, vocês viram qual é a resposta, né? Eu ainda fiz o seguinte para vocês, ó. Incrementando este vídeo, eu fui a um site e eu quero que vocês guardem com vocês esse site. Eu, inclusive, já passei para alguns alunos. É uma calculadora online de integrais. Você calculou a integral, sempre pode vir aqui e confirmar se você seguiu corretamente com seus cálculos, tá? É um site, inclusive, de Portugal, tem esse PT aqui no início, e muito tranquilo de manipular, tá? Então tá aqui, ó, sua integral simples com os ambientes quadriculados aqui para você inserir os elementos da integração. Então, eu venho aqui, vou clicar nesse espaço, ele fica azul, observe, tá? No limite inferior da integral. Venho aqui na imagem, onde você está vendo minha mãozinha se mexendo, do alfa ômega, clico aqui para poder pegar elementos gregos, símbolos gregos, e também alguns símbolos que aparecem a mais para a gente, como o de infinito aqui, tá? Lembra, infinito não é número. Aí coloco aqui meu símbolo de infinito. Olha lá, ele apareceu, tá vendo? Como é de menos infinito, vou para frente, coloco meu cursor piscando e digito menos. Coloquei o limite inferior. Vou na parte quadriculada superior da minha integral, ficou azulzinho, tá pronto para você digitar, tá? Aí você volta para a parte numérica. Você pode usar a parte numérica aqui da própria calculadora ou no seu teclado, né? Vou usar o teclado aqui e digitar 0. Observe, azulzinho, digitei 0, já apareceu lá. Clico agora na parte onde vou inserir meu integrando, ok? Foi o x, lembre que vezes em linguagem computacional é asterisco. Aí colocou o e elevado a x, para a linguagem computacional, expoente você digita circunflexo e depois sua variável. Veja que apareceu em cima. Eu digitei o chapéuzinho, em seguida coloquei x, ele já colocou o x para cima, observaram isso?
E aí veja se eu integrando, ó, x, estrela, asterisco, que é multiplicação, vezes e elevado a x. D de diferencial, coloca agora a variável do domínio da sua função para a qual você está integrando. Então, colocar aqui, ó, x. Pronto. Clicou fora, você preencheu toda a sua integral da qual você quer a resposta. Beleza? Sempre que quiserem saber a resposta da integral, depois que resolveu não tendo resposta final, na sua lista de exercício com o professor X, Y, Z, embora a maior parte eu sei que põe a resposta final, mas você pode vir aqui e conferir o resultado, muito lindamente. Guardem esse site que eu conheci há um tempo, inclusive recomendei para um aluno de outro período, acho que o quarto período, se eu não me engano, lá de Engenharia Elétrica, no IFBA, campus Paulo Afonso, para que ele também consultasse, sempre precisasse, né, realizar alguma confirmação de cálculo que ele já tinha feito. Beleza? Aí vem aqui agora no lado direito, clique em igual, ele vai carregar o cálculo para você. Aguarde um pouquinho. Pronto. Carregou, olha que lindo. Já carregou. Veja como fica o ambiente depois que carrega, tá? E olha aqui já o resultado pra gente, ó. Ele tira a digitação de cima que você fez nesse campo retangular e põe digitado em LaTeX. Aquilo que eu já falei para vocês em sala sobre digitação matemática com tipografia textual e simbólica refinada. Uma qualidade caligráfica incrível, tá? Vai digitar matemática é com LaTeX, não esqueça. Aí veja, a integral menos infinito até zero de x vezes e elevado a x dx. Quanto foi que deu aqui? Olha aqui, pessoal, que lindo! Deixa eu dar um zoom para vocês, ó. Olha que top, gente. Tá? Aí ele já deu aqui a resposta, numa boa. Embaixo, ele mostra como seria o cálculo, se você de fato calculasse a integral indefinidamente, tá? Se ela fosse uma integral indefinida. Por partes, você chega nessa resposta, como a gente já tinha feito em sala. A Andrea tinha feito para vocês já em sala, né? Mais a constante, beleza? E você pode ir baixando aqui, ó. Ele dá para vocês temas relacionados, né? Técnicas de integração que você poderia utilizar aqui para realizar tal cálculo. Mais para cima, observe aqui no canto superior em inglês, ó. Step by step solution. Solução passo a passo. Se você clicar aqui, por exemplo, ó, ele abre abaixo o passo a passo da integração realizada. Ele começa dizendo, ó, por integração para o integrando, lendo em inglês aqui, ó, compute the definite integral. Aí tá aqui a integral, olha que lindo, passo 1, step 1. Aí quando você desce, ó, for the integrand e elevado a x, x seria Euler evalue x versus x, tá? Integrate by parts, aqui ele está dizendo que integrou por partes, tá? Põe lá o modo de integração por partes, que você já conhece. Where, o que é where em inglês, pessoal? Onde, olha aí que lindo, tá? Aí onde ele explicita quem é f, quem é a derivada e usa a integração por partes. Aí para você continuar lendo aqui, ó, evaluate the antiderivative at the limits and subtract. Para você continuar lendo aqui, ó, ele dá um aviso que você vai conseguir terminar de ver a resolução passo a passo neste site se você se tornar um cara pro, tá? Tem um status de cadastro nesse site que ele chama de pro, tá? Aí para desbloquear a solução total, veja, to unlock the full solution, para desbloquear a solução total. Full quer dizer total, cheio, completo, tá bem? Aí você tem que clicar abaixo, clicando aqui, ou Pro Now. Seja Pro agora. Olha aí o inglês, olha que lindo, tá vendo? Aí você tem que melhorar, de fato, seu perfil aqui no site e conseguir, né, verificar toda a resolução passo a passo. Mas o mais importante não é você ver a solução passo a passo, de fato, não é a intenção aqui. O step by step solution, não é ver isso. Mas simplesmente ver o resultado final, né? Porque você já fez o cálculo, aí você vê o resultado final e aí confere, de fato, o que fez. Olha que lindo, gente, ok? Então tá aí, vai ficar gravado, vou colocar no meu canal. Todo mundo curtindo, deixando comentários, tá? Então, usando a técnica do cálculo de limite, trocando variável, veja que a gente consegue sair da determinação com a perspectiva de trocar a variável, gerando uma fração que tem denominador com domínio da função, e aí você usar L'Hopital. Voltando aqui para nossa tela linda, como vocês viram aqui, ó. Guarde bem essa estratégia, pessoal. Quer usar L'Hopital?
Está indeterminado, não tem fração com denominador variável, troque a variável de tendência da função por uma negativa. Se essa variável estiver no expoente de um e, você consegue sair com a fração usando propriedade de potenciação, e aí L'Hopital acabou, resolveu deliciosamente. Tá? Então, resposta aqui, usando este caminho de resolução mais simples, uma técnica muito mais linda, mas que vale aquilo que eu fiz em sala para vocês, tá? Aplicando ali N bonitinho. Aqui você chega rapidão em -1. Beleza? Um forte abraço!